Intimidade segundo Deus. E hoje eu vou estar dando a continuidade. Então, se você puder depois ouvir a ministração, porque tem uma parte bem importante que foi dito na outra ministração. É só você entrar no nosso Facebook ou na nossa página, no nosso site, e vai ter lá, Intimidade segundo Deus. Tá bom? Para que você se inteire da mensagem toda. Amém. O que eu vou falar hoje é uma coisa muito preciosa que Deus tem me mostrado sobre intimidade. Porque, na verdade, na intimidade com Deus acontece coisas assim maravilhosas e preciosas. E na primeira ministração, eu disse assim no início que nós temos uma ideia, uma visão de intimidade um pouco diferente da visão que Deus tem. Por isso que eu intitulei a ministração de Intimidade segundo Deus. Porque tem a intimidade segundo a Jane, tem a intimidade segundo o Lucas, tem a intimidade segundo a pastora Irene, tem a intimidade segundo a Tânia e tem a intimidade segundo Deus. Todos nós fazemos ideia do que é intimidade, mas a gente precisa entender o que é segundo Deus. E o que eu vou estar falando hoje a respeito de intimidade é fazer do Altíssimo a minha morada. Salmo 91, versículo 9 diz assim: O Senhor é o meu refúgio, fiz dele a minha morada. Pode repetir comigo? O Senhor é o meu refúgio e fiz do Altíssimo a minha morada, ou a minha habitação. O que é morar em Deus? O que a gente entende de morar é morar na nossa casa, não é? A gente mora na nossa casa, é uma visão bem limitada do que é morar. Agora, fazer habitação em Deus. João 1,18 diz assim: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus, Ele que está aonde? No seio do Pai, fazendo morada, habitando em Deus, esse o deu a conhecer. Por isso que eu disse que a gente tem que ver da perspectiva de Deus. Porque o nosso modelo de intimidade tem que ser a intimidade entre o Pai e o Filho. Então, quando a gente fala de morada, a gente está falando de íntimo, a gente está falando de morar junto. E fazer morada não é algo permanente, como ir para um hotel, ficar uma semana e voltar. Fazer morada é morar todos os dias. É algo permanente, não é algo que se faz quando vem no culto. Não é algo que vai acontecer aqui na hora do louvor. Fazer do Altíssimo a minha morada é uma coisa que eu tenho que construir todos os dias. É um nível de intimidade que eu construo com Deus todos os dias. Intimidade fala de lugar alto. Aonde está o Altíssimo? Aonde está o Deus Altíssimo? Aonde? No lugar alto. À destra, né? Jesus está à destra do Pai, num lugar alto. O Deus Altíssimo, Ele está sobre tudo, sobre todos. Então eu quero que você grave aí que a intimidade tem a ver com fazer morada e um lugar alto. E a partir deste texto, eu quero que a gente leia Isaías 55. Preste atenção nesse texto de Isaías. Olha o que diz: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não retornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Volta na primeira tela, por favor, Vlad, no primeiro versículo. Ali está falando, aqui no primeiro, lugares altos. Nós temos a perspectiva da terra e a perspectiva do céu. E aqui Deus está deixando bem claro que a dele é diferente da minha. Ficou claro para você, a partir desse texto? Que os meus pensamentos são diferentes, não só diferentes, mas os deles são mais elevados que os meus. E os pensamentos deles são mais altos do que o meu. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender quando eu falo de intimidade é a mudança de perspectiva. Eu não posso entender Deus e os seus propósitos da terra para o céu. Eu não tenho como entender as coisas espirituais da terra para o céu, mas do céu para a terra. A perspectiva sempre tem que ser de cima para baixo. Mas vocês concordam que naturalmente nós estamos na terra, certo? Ou alguém não está na terra? Você está aqui, no chão, a comunhão cristã, está bem aí sentadinho. Mas existe uma posição espiritual que não é essa que você se encontra aí fisicamente, que é essa posição que Deus quer que eu e você estejamos neste lugar de intimidade que fica onde? No alto. Nós começamos a falar que Ele é o meu refúgio. Esse refúgio está lá no lugar muito alto. Colossenses 3, de 1 a 2, olha o que diz. Esse é o versículo que fala sobre mudança de perspectiva. Olha lá. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas que são de cima, onde está Cristo assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ali, na palavra são de cima, poderia estar do alto, que fica melhor para entender. Se você já foi ressuscitado com Cristo, então, pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto. Uma vez eu tive um sonho, há mais ou menos 1 ano e pouco e meio atrás. E eu anotei detalhe por detalhe, porque esse sonho é muito interessante. Eu estava num púlpito, mas não era aqui essa igreja, estava com Arles. E o apóstolo Arles, ele mandava eu sentar numa cadeira que era igual de dentista. Sabe aquela cadeira que você põe o pé assim, né? Fica com os pés assim. Aí eu deitei, na verdade, nessa cadeira. Ele colocou um cinto em mim e jogou muito óleo na minha cabeça, muito óleo, mas me melecou inteira de óleo, de unção. E aí ele dizia assim para mim, você está preparada? Eu falava assim no sonho, depende. Aí ele apertava um botão e essa cadeira começava a subir. Subir, passava pelo teto da igreja, subir, ia no lugar mais alto que existia no mundo. E imagina, no sonho eu sentia como se fosse verdade o medo que eu sentia daquela altura. E aquela cadeira, ela virava assim, virava assim, para que eu pudesse ver todos os ângulos ali de cima. E eu lembro que eu dizia assim, né? Porque ali não tinha ninguém assim comandando a cadeira. E eu falava, bom, deve ser Deus que está comandando esse negócio no sonho. Aí eu dizia assim para ele, olha, na boa, só eu para falar essas coisas para Deus, dá para não balançar? Que eu não estou conseguindo. Não balança, porque balançava para cá, porque ele queria me mostrar todos os lados. Aí quando eu aquietei no sonho, Deus falou assim para mim, é daqui de cima que eu quero que você veja as coisas.
Aí ele virava devagarzinho assim a cadeira, para que eu pudesse me inclinar. E aí ele falava assim, tá vendo lá embaixo? Aquilo ali é uma saída. Aí eu falava assim, eu conheço essa rua. Essa rua não tem saída. Aí ele dizia, por isso que você tem que olhar de cima. Aí ele ia me mostrando detalhes de coisas que, na minha perspectiva, no meu dia a dia, eu não enxergava, eu não via. Mas como diz o apóstolo Arles, Deus joga, já ouviram ele falar isso? Deus joga xadrez em 3D no céu. Então imagina aquele tabuleiro gigante, ele vendo todas as coisas e sabendo como faz as jogadas. E naquele dia que eu tive aquele sonho, ficou muito claro para mim que daqui, da maneira natural, eu não consigo entender absolutamente nada. Mas quando eu vejo da perspectiva de Deus, eu vejo saída onde não tem, eu vejo solução, eu encontro saída e eu tenho um entendimento diferente. Mas é claro que essa perspectiva de Deus, ela só pode acontecer aonde? Além desse sonho que eu tive. Na intimidade. Você tem que construir um relacionamento com Deus tão íntimo, que é nesse lugar que Deus começa a te revelar as coisas. Vocês viram que tem uma escada aqui? Você chegou e falou assim, gente, que absurdo, quem deixou uma escada aí? Fui eu. Foi o Vlad. Cadê o Wagner? Vem cá, Wagner. Senta aqui, Wagner. Se a gente sentasse no chão, ia ainda ter mais a sensação, né? Quando a gente vê as coisas assim, a gente está aqui limitado pela cadeira, pelas mesas, né? Se você sentar no chão. Aí o Wagner vai subir na escada, só para ter a sensação de como é ver do alto. Vai lá, Wagner. Eu investiguei antes se ele não tinha problema de altura, senão ele vai ficar curado agora. No meu sonho era bem mais alto que isso. E aí, Wagner? Você vê de maneira diferente as coisas? Olha o geral, o salão. É diferente ou a mesma coisa? Imagina Deus aí do outro lado da escada, agora juntinho com você, te explicando as coisas. Imagina? Ele te explicando por que ele diz não, por que ele diz sim, por que ele diz espera. Ele te explicando por que tem que orar. Ele te explicando por que tem que fazer assim, um assado. Melhor de cima? Pode descer. É para você ficar com curiosidade para saber como que é ver de cima. Para você correr para a intimidade e ver as coisas de cima. Isso aqui é só um exemplo para você se lembrar de que você tem que subir a escada para falar com Deus. Você tem que ir lá no alto, no monte, falar com Ele. Depois ali em Isaías, volta lá, Vlad. Ah, uma coisa aqui antes. Quando eu estava hoje orando lá na intercessão, eu estava lá orando e aí o Espírito Santo falou assim para mim, que o lugar alto é um lugar de descanso e que muitas pessoas aqui hoje precisavam de descanso na alma e que esse descanso acontece na intimidade, que Ele nos elevaria para encontrar esse descanso. Nós vamos orar isso mais adiante. Bom, voltando aqui para Isaías 55, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus.
João 15:15 diz assim, olha. Já não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo aquilo que eu tenho visto o Pai fazer ou falar, eu tenho dito a vocês. Por isso que os pensamentos de Deus são mais altos. Porque Ele está vendo a quem Jesus fica vendo o tempo todo? O Pai. Aquilo que Ele vê o Pai fazer, Ele compartilha com os amigos. Por isso que os pensamentos dele são infinitamente maiores do que os nossos. Depois, a gente mais para frente ali de Isaías vai dizer que os caminhos dele são mais altos. Nesse lugar de intimidade, Deus dá direção, Deus mostra o caminho. Salmo 103:7 diz assim: para Moisés ele mostrou, ele revelou o caminho. Ele revelou o caminho para Moisés. Na intimidade é lugar de Deus dar direção. É lugar de Deus falar, vai para a direita ou vai para a esquerda. Se você não está nesse lugar alto, não está na intimidade, você facilmente vai ser conduzido por aquilo que você acha. E o que nós achamos, normalmente, está errado. Porque a gente é conduzido pela circunstância, por aquilo que a gente vê, pelas nossas limitações. Muitas vezes nosso coração está tão aflito que a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Depois tem um outro versículo, Isaías 30:21, que eu gosto muito, que diz assim: se te desviares para a direita ou para a esquerda, atrás de ti, você vai ter a instrução. Olha o que diz ali. Os teus ouvidos ouvirão a palavra de que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, quando vos desviardes para a esquerda ou para a direita. Quando Deus percebe que a gente está desviando, Ele vem com a palavra e diz, este é o caminho, andai nele. E por que nem todo mundo ouve? Porque nem todo mundo está na intimidade. Depois, em Isaías 55, vocês repararam que lá no final diz assim, que a palavra de Deus ela é vinda do céu, da boca dele, e ela faz o que ela foi destinada a fazer, não é assim? Na intimidade, a palavra de Deus se cumpre. Aqui na terra, você pode ter acesso a versículos bíblicos. Todo mundo tem acesso a versículo, não tem? Você pode ter acesso a qualquer versículo agora, não pode? Mas a palavra que sai da boca de Deus, que se cumpre, só é dada no lugar alto. Lucas capítulo 5, eu queria que a gente lesse. Acho que vocês conhecem esse texto, é sobre a pesca. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão, mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Olha que interessante. Na intimidade a gente recebe palavra de Deus que se cumpre. Eles tinham trabalhado a noite toda e eles eram pescadores profissionais, eles não pescaram
sem saber o que estavam fazendo. Eles sabiam como pescar, como fazer. Isso é muito importante. E aí Jesus diz para eles já estavam lavando as redes para guardar as coisas. E Jesus diz para eles, volta para o mesmo lugar e joga a rede. Imagina você que já está numa situação assim parecida. Que você já orou tudo que tinha que orar, que você já fez tudo que tinha que fazer. Você já pescou 15 noites, 20 noites, 3 meses pescando. Aí Jesus chega para você e fala assim, vai lá e ora mais uma vez. Vai lá e fala mais uma vez com aquela pessoa. Vai lá e joga a rede. E aí é tremendo porque Pedro creu imediatamente e disse uma coisa assim muito importante. Sob a tua palavra, porque o Senhor está falando, eu vou jogar rede. Porque o Senhor está dizendo para eu ir, eu vou. Porque eu já fui muitas vezes e não aconteceu nada. E o que aconteceu quando ele fez o que Jesus tinha falado? Eles pegaram um pouco de peixe? Muito peixe. Tiveram que chamar outros barcos para ajudar. O barco estava quase virando de tanto peixe. E aí Pedro, se prostra diante de Jesus e fala, tem misericórdia de mim, porque não sei o que eu falo. Que é o que sempre eu falo para Jesus, quando ele fala uma coisa e eu não faço, ou não vou, ou vou e acontece o que ele falou, e aí eu falo, Jesus, tem misericórdia, porque daqui de baixo é difícil decidir, orar, mas lá de cima é o meu lugar de oração. Sabe o que acontece quando a gente fica aqui embaixo, orando? A gente se desgasta, a gente fica cansado. É chato porque você não vê resultado. Porque na verdade às vezes a gente está orando e nem é aquilo que é para orar. Mas quando eu estou na intimidade, eu sou guiada pelo Espírito de Deus, Ele me diz o que orar. E orar da perspectiva do alto, orar de uma perspectiva profética, é o que funciona. Mas a gente fica aqui lutando com as nossas forças daqui no mundo natural. E ele diz, se vocês já ressuscitaram comigo, buscai as coisas de cima. Buscai no Altíssimo a tua morada, a tua habitação. Vocês já perceberam pessoas que uma tem mais fé que a outra, uma mais ousadia que a outra, você percebe, puxa, essa pessoa flui mais, mas ele parece que com Deus ele tem assim uma coisa diferente. Não tem gente que é assim? Que crê mais numa situação, 2 pessoas passando a mesma situação. E uma você vê lutando, guerreando, e não cede, e a outra está lá, mas... Qual a diferença? O que faz diferença entre as pessoas? O que vocês acham? O quanto essa pessoa tem de intimidade com Deus. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela crê mais. Por que ela crê mais? Ela está ali, direto da fonte, ouvindo o Pai, ouvindo a palavra rema do Pai, orando o que o Espírito Santo põe no coração dela. Uma pessoa que está na intimidade, ela é mais ousada, ela tem mais autoridade. Poder, sabedoria, direção, unção, autoridade, fé, todas essas coisas vêm do alto, todas. A tua fé vem do alto, porque a palavra vem do alto. Sabedoria vem do alto, poder vem do alto. Atos 1:8. Descerei sobre vós o meu Espírito Santo. Da onde vem o poder? Do alto. Descerá sobre vós o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E para que vai descer poder na tua cabeça? Sobre você? Para você ser testemunha.
quando vem poder de Deus sobre a tua vida, você não precisa nem falar muito para pregar o evangelho, porque você é testemunha e você é carta viva daquilo que Deus é na tua vida. Quando você está na intimidade com Deus e você vai realizar as tarefas mais simples, há diferença. A diferença quem está com Deus ou quem não está. Quem permanece em Deus e quem não permanece em Deus. O que mais vem do alto? Sabedoria. Tiago 3,17. Que coisa preciosa que nós precisamos é a sabedoria. Olha a definição de sabedoria. Porque existe a sabedoria humana, né? A que a gente normalmente usa. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente o quê? Pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de quê? De misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia ou fingimento. Esse tipo de sabedoria só vem do alto. É diferente da nossa aqui da terra, não é? O que a gente entende de sabedoria? Olha do padrão de Deus o que é sabedoria. A sabedoria no padrão de Deus, ela é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, tem misericórdia, dá bons frutos. E não é fingida. Isso vem do lugar de intimidade com Deus. Agora, vou falar de um salmo que eu gosto muito. Eu acho que esse é o salmo preferido da pastora Lilian, eu acho. Salmo 84. É, né? Um dos. Esse salmo é muito precioso. Olha o que diz. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração está o caminho alto. Porque passando pelo vale de Baca, ou passando pelo vale árido, faz dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Caminho alto em lugar árido. Quem está nesse lugar de intimidade? Lembra que esse lugar é um refúgio, não é? Para que serve um refúgio? Para eu me esconder, para me proteger. Então, ele é o meu refúgio. Bem-aventurado aquele que faz de Deus o seu refúgio, porque mesmo passando pelo vale árido, o que é um vale? É um lugar fundo, é um lugar de adversidade, é um lugar, às vezes, de sofrimento. O vale árido é um lugar provavelmente de deserto, numa provação, uma situação que está passando difícil. Mas diz que quem faz do Altíssimo a sua morada, mesmo passando por esse lugar baixo, o coração dele está onde? Eu tive assim o entendimento desse versículo, que é como se... Peraí. Não, isso aqui não, peraí. Isso aqui fosse o meu coração. E aí eu vou passar pelo vale, eu vou passar por um lugar perigoso, esse lugar de provação. Eu já fiquei imersa em enchente. E a vez que eu fiquei, eu me lembro que eu queria salvar o meu salto alto, que era tão bonito. Ai, meu Deus. Aí eu peguei o salto alto e fiz assim, ó, para passar na água, para salvar o quê? Meu salto alto não salvou, porque ele molhou de todo jeito.
Mas eu tive esse entendimento, que quando a gente passa pelo vale árido e o meu coração está em Deus, é como se eu passasse por esse vale com o meu coração para cima, assim, ó. E o meu coração não é atingido por aquela situação, porque ele está lá escondido no Altíssimo. Estão entendendo? Estão entendendo? Ele não vai ser atingido, porque ele está lá escondido. Deus, esconde aí que eu vou passar, porque não tem como eu não passar. Eu tenho que passar. Não tem como você não passar. Você tem que passar. Os discípulos questionavam Jesus, né? Porque eles tinham que sofrer as coisas. E Jesus disse o que para eles? Eu não posso tirar vocês daqui. Não agora. Mas eu estou contigo todos os dias. Tem um texto, Isaías, que fala assim, né? Mesmo que eu passe pelas águas e eu tenha que passar por um monte de águas, elas não vão me afogar. Mesmo que eu tenha que passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Se o meu coração estiver escondido em Deus. Tem um outro versículo que diz: o meu coração não teme más notícias, porque eu confio em Deus. Como pode você estar ouvindo aquela notícia horrível? Como pode você passar por aquela situação que tem que passar? E continuar confiando no Senhor. Continuar crendo em Deus. Como ali quando a gente leu agora que, passando pelo vale árido é lugar que não tem água. Faz dele uma fonte de águas. Faz dele um manancial. É aquela pessoa que está passando pelo vale da sombra da morte e está dizendo: a alegria do Senhor é a minha força. Mas só pode dizer isso, ou você diz isso da boca para fora, para mostrar que você não é fraco, que você é um crente bacana, ou que você não está, enfim. Ou você diz isso, mas na verdade você não está sentindo alegria, coisa nenhuma. Ou você realmente está passando pelo vale da sombra da morte e o Senhor está te sustentando e você está experimentando isso. Porque o teu coração está em Deus. Tudo o que nós precisamos está nele. Só que como fazer morada não é uma coisa assim que eu faço uma vez por semana, a gente não pode tratar Deus assim, como a gente vai no mercado. Quando você precisa de alguma coisa, você vai no mercado, não é assim? Vai fazer um bolo, não tem ovo. Vai no mercado e compra ovo. Acabou o queijo ralado. Vai no mercado e compra queijo ralado. Acabou não sei o quê. Vai no mercado e compra. Não é assim? Vocês sabiam que Deus não é um supermercado? Sabia? Mas a gente não age assim às vezes? Eu preciso tanto de não sei o quê. Eu vou orar. Mas eu vou na igreja. Mas o culto... então eu vou porque eu preciso daquilo. E quando ele me dá, aí eu não preciso mais. Aí eu só vou voltar quando eu preciso de outra coisa. Aí eu volto. Aí ele me deu. Aí eu sumo. Aí eu estou precisando de outra coisa. Eu volto. Enquanto que ele diz que ele quer que eu permaneça nele todos os dias. Porque se eu permaneço nele, tudo o que eu preciso, ele vai me dar. Tudo. Ao invés de fazer de Deus um lugar de passagem, nós temos que fazer de Deus um lugar onde eu decido morar. E é por isso que eu falei no início para você pegar ouvir a outra ministração, porque na outra ministração eu falei sobre o que acontece quando você está nesse lugar e o que Deus trata. É muito importante você ouvir para você entender tudo. Esse relacionamento com Deus não se constrói da noite para o dia. Nenhum relacionamento se constrói da noite para o dia. Mas hoje a gente pode dar um passo. Eu não sei em que nível da escada você está. Vamos usar a escada como exemplo. Se você está no chão, se você está no primeiro, no segundo, no terceiro. Se você está lá em cima e está meio assim querendo descer.
Não há limites. Se você está no último, vai ter mais um e vai ter mais um, porque cada dia a gente vai ter mais alguma coisa para ver de Deus, saber de Deus e para buscar dele. Mas se a gente continuar aqui assim, na terra, do nosso jeito e vindo para a igreja buscar coisas que a gente precisa, é uma pena, porque o Senhor tem tantas coisas para nos mostrar, para fazer em nós, porque é só na intimidade que Ele pode me tratar. Aqui Ele não pode me tratar. Eu preciso estar lá, face a face com Ele, para Ele tratar coisas comigo. E eu sei que, tanto eu como você, a gente está cansado de procurar porta e saída e não acha. Cansado de fazer orações e não acontece nada. Por que será? Será que estamos, de fato, buscando as coisas que são de cima? Será que estamos, de fato, nesse lugar alto para ver da perspectiva de Deus e orar o que Ele está mandando orar? Será que o problema está com Deus? Não. O Senhor é o meu refúgio, fiz do Altíssimo a minha habitação. Deste lugar de intimidade, as coisas acontecem naturalmente. Aqui de baixo é tudo tão difícil, tão cansativo. Agora, quando você faz a oração que Deus manda você fazer, porque Ele está dizendo para você voltar para o mar e pescar, Ele está dizendo para você jogar a rede de novo, você pode ter certeza que você vai, ainda que você esteja cansado e sem esperança, e você vai voltar com muito peixe. Mas para você ouvir a palavra que sai da boca de Deus, é só nesse lugar, lá bem alto. Amém? Feche os seus olhos.